Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de nós estarmos meditando na palavra do Senhor, glória a Deus, né, sou a missionária Sara, glória a Deus, aleluia, e nós estamos aqui, né, neste canal para falar sobre a palavra do Senhor, para aprender mais sobre o Espírito Santo, para levar a mensagem do Senhor aos corações. Sei que muitos, né, não concordam muito com o meu posicionamento, né? Alguns, uns sim, outros não. Cada um tem sua opinião, né? Nós estamos aqui para julgar ninguém. Cada um, ele tem a sua intimidade com Deus. Louvado é o nome do Senhor, né? E às vezes muitos, né, até falam algumas coisas, às vezes que a gente sente, nem que a pessoa tá querendo falar pra gente, não fala diretamente, claramente, mas fica falando algumas coisas que a gente vê que é por causa do nosso posicionamento. No meu caso, sobre a questão, sobre o que eu acho sobre vestes, sobre pintura, sobre essas coisas, igual eu já fiz um vídeo aqui no canal falando com os irmãos, não é fariseísmo, não supondo se eu colocando uma doutrina para as pessoas, eu falei sobre algo pessoal, algo meu, que eu vejo na palavra, que é assim que o Senhor quer de nós. Mas cada um tem o seu posicionamento. Quem somos nós, né? A Bíblia diz que se um come carne, se come para glorificar o Senhor, o outro não come. Então cada um de nós estamos, né? O importante é nós o quê? O importante é nós servir ao Senhor. O importante é nós estarmos buscando a Jesus. Jesus ser o centro, né, da nossa vida. Louvado o nome do Senhor, então é isso que importa. Então vai existir aqueles que o Espírito Santo de Deus vai requerer mais, vai existir aqueles que o Espírito Santo de Deus às vezes não vai incomodar. Então, cada um de nós, nenhum de nós podemos pegar e falar assim, não, fulano é fariseu, fulano é isso, é aquilo, não, né? Cada um de nós temos um posicionamento, cada um de nós somos direcionados de uma forma. E glória a Deus, louvado o nome do Senhor por causa disso. Nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sei que às vezes também algumas pessoas questionam alguns vídeos que são feitos. Não questiona assim diretamente. É o que eu acho, na minha opinião, que eu acho que nós como cristãos não devemos ser assim. Se você tem um questionamento para fazer com alguém, faça com a pessoa. Não faça com outra pessoa. Né? Mas faça com a pessoa, exponha a sua opinião aqui, nós somos uma família, você pode expor sua opinião, você pode falar, né? Se você concorda, se você não concorda, o que você acha, mas fala, pode falar, eu estou aqui aberta a ouvir, né, a opiniões, a questionamentos, né, a perguntas, né, porque nós como cristãos, nós temos que ser limpo e transparente uns com os outros, porque nós estamos aqui para edificar uns aos outros, não é um questionar o outro, um falar mal do outro por canto e o outro não, porque isso não agrada ao Espírito Santo de Deus, né, Deus não, ele não trabalha nessas coisas. Então nós devemos tomar muito cuidado, muita vigilância com a nossa língua. Ela é muito perigosa. Se nós não soubermos usar ela, ao invés de nós edificar, nós vamos o quê? Nós vamos destruir. Ao invés de nós plantar, nós vamos arrancar. Ao invés de nós edificarmos uns aos outros, vamos estar destruindo uns aos outros. E esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é para contenda, não é para desavença. A Bíblia é para trazer o quê? Paz. Para trazer conserto, para trazer mudança, para trazer edificação, transformação para as nossas vidas. Louvado o nome do Senhor. Então, cada um de nós temos um posicionamento. Eu tenho o meu posicionamento, talvez você tenha o seu, mas o importante é o quê? Nós estarmos servindo a Cristo. É nós estarmos buscando para que nós venhamos estar firmes da presença do Senhor, para que nós venhamos estar, né, com as nossas lamparinas cheias, com o azeite de reserva, porque a qualquer momento Jesus ele vai voltar. E sobre, às vezes, né, como eu ia falar sobre alguns vídeos, algumas pessoas falam assim, irmão, tô jogando ponto. Aí manda, não é isso, né? Porque jamais eu iria pegar a palavra de Deus para jogar ponto. Porque não é esse o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para ser o quê? Pregada. Às vezes eu prego acima de alguns temas, às vezes alguém conversa, às vezes alguém fala alguma coisa, eu prego em cima daquele tema, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele me dá a palavra sobre aquele tema, ele ministra o meu coração e eu passo aquela palavra.
Então, jamais não é para ofender, não é para edificação. Louvado o nome do Senhor. E eu tenho uma palavra que ontem o Espírito Santo de Deus me deu. Confesso que eu fiquei um pouco temerosa para trazer essa palavra. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está na direção, é ele que fala, ele que faz na forma dele. Eu não estou aqui neste canal para aparecer, para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade do Senhor. E o Senhor, ele tem uma palavra para falar no nosso coração. Na realidade, 2 palavras, 2 versículos nesta tarde ou manhã, não sei qual horário você está ouvindo. Que Jesus te abençoe por você estar aí. Amém? Sempre ouvindo os vídeos, sempre, às vezes tem alguns comentários, joinhas. Que Jesus te abençoe grandemente por você fazer parte desta família, que o alvo é o céu e glorificar o nome do Senhor. Amém? Quero deixar, aleluias, 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó: E Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubra, assim Deus te faça o outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu, e disse ele: O Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Essa palavra vem falar sobre Samuel, sobre Eli. Eli era um profeta, era um sacerdote, um homem já de avançada idade, que foi escolhido por Deus para ser um sacerdote ali. Louvado o nome do Senhor. Mas Eli, os seus filhos eram rebeldes, Ofni e Finéias eram homens rebeldes que não reverenciavam o templo, não fazia a vontade do Senhor. Ao contrário, eles estavam sempre ali fazendo coisas que abominavam aos olhos do Senhor. E então, aleluia, louvado o nome do Senhor. Deus, quantas vezes, o Senhor, ele quis que Eli tivesse um posicionamento de conserto com seus filhos, mas ele não tinha aquele posicionamento, Ele estava colocando seus filhos acima da palavra do Senhor. E então Deus, ele escolhe a Samuel. Samuel, ele era ainda uma criança quando ele ouviu a voz do Senhor pela primeira vez. Louvado o nome do Senhor. Samuel, ele ouve a voz do Senhor. E quando Samuel à noite escuta, chamar pelo nome dele, ele achou que era Eli. Louvado o nome do Senhor. E tanta voz insistir. Louvado o nome do Senhor. Eli, ele percebeu que não era nem coisa da mente de Samuel, mas era o próprio Deus que estava chamando a Samuel. Então Eli, ele manda Samuel dizer, quando aquela voz viesse, ela para ele dizer: Eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. E foi isso que aconteceu. Samuel, ele ouve a voz de Deus. Deus dá um direcionamento a Samuel. Deus, ele fala sobre o posicionamento errado que ele estava tendo diante dele, que ele não estava agradando. E é tão interessante esse versículo que Samuel, ele temeu. Samuel, ele ouviu a voz do Senhor, mas ele via Eli como um profeta, ele via Eli como um sacerdote, ele tinha respeito pelo Eli. Então Samuel, ele temeu, mas Samuel, ele falou tudo aquilo, porque Eli pede Samuel para que Samuel falasse o que o Senhor tinha falado. Então Samuel, ele relata para Eli o que Deus havia falado ao coração dele, que tinha falado a respeito de Eli e dos seus filhos, e a respeito também da chamada de Deus na vida de Samuel. Glória a Deus. E é tão impressionante esta palavra que vem para o nosso coração nos dias de hoje, como um ensinamento para nós, sobre nós termos, honrarmos a chamada do nosso irmão, da nossa irmã, tomar muito cuidado para nós não estar desonrando o nosso próximo. Louvado o nome do Senhor, porque ali Samuel, ele honrou a Eli, porque mesmo que Eli não estava ali agradando ao Senhor, Samuel, ele
ele tem temor, Samuel, ele tem reverência, ele tem obediência ali, não saindo fora da palavra, mas ele teve sim, ele honrou, porque de maneira nenhuma Samuel ele saiu falando mal de Eli, de maneira nenhuma Samuel ele saiu falando aquilo que Deus tinha falado com ele. É algo que nós como cristãos nós temos que aprender. Muitas das vezes tem muitas pessoas que têm sim o chamado de profeta, mas infelizmente não está tendo esse posicionamento de profeta. Por quê? Porque se Deus te manda passar algo para alguém, é para você passar para aquele alguém. Se Deus te mandar passar uma profecia para alguém, por exemplo, vamos supor, eu sou uma irmã que tem o dom de profecias. Aí Deus pega e me dá uma profecia para me passar para Maria. Aí eu vou lá e passo para Maria, conto para Joana e conto para Ciclano. Não é assim que o Senhor quer o nosso posicionamento. Por que tem tanta gente que passa a prova? Por causa disso. Por quê? Porque Deus passa a profecia, ao invés da pessoa passar a profecia para o próximo e entrar em oração, porque é claro que o diabo vai se levantar, é claro que muitos vão aceitar, outros não vão aceitar, só que o Senhor está olhando é o nosso posicionamento. Você acha que Deus te chama como um profeta e ele vai estar preocupado com o posicionamento daqueles que vão se levantar contra a sua vida? Deus conhece. Deus ele quer ver o seu posicionamento como um profeta. De você ouvir a voz do Senhor, você falar somente aquilo que Deus te mandar falar. Se Deus te mandou passar uma profecia para Maria, é para Maria. Não abra sua boca para falar para Joana, para Ciclana, por quê? Porque quando o inimigo se levantar contra a sua vida, quando a pessoa às vezes não aceitar aquela profecia, você vai lá e conta para outra pessoa. Aí vira o quê? Contenda. Sabe por quê? Porque às vezes você vai contar, supondo a profecia era para Maria, você vai lá e conta para Joana. E Joana vai te dar um monte de conselhos. Joana vai falar mil e umas coisas, coisas que não eram nem para você estar ouvindo. Por quê? Porque Deus falou com você para você falar para Maria, não para Joana. Tá entendendo? É só tipo uma parábola para nós entendermos o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Você que tem chamado de profeta, você que Deus te chamou para passar a profecia, a revelação. Ei, muito cuidado com o seu posicionamento. Porque talvez você ache que você está agradando a Deus e muitas das vezes não está. Por quê? Porque você está saindo fora do trilho. Você está falando coisas, às vezes o Senhor mandou falar para... Se, por exemplo, o Espírito Santo de Deus está assim, passa uma revelação para Sara, é para Sara. Quem passou a revelação para Sara não tem que passar para Maria, para Beltrano. Não, foi para Sara, então é para Sara. E a Sara também que recebeu essa profecia... Ela não tem que sair por aí, conta para um, conta para outro, conta. Não, Deus falou, foi com você, Deus falou comigo. Então, se Deus falou algo, usou um profeta para falar algo comigo, eu não tenho que sair por aí contando para Ciclano, Beltrano. Por quê? Porque isso gera contenda. Porque tem pessoas que não vão entender. Se a Bíblia diz, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Se você contar algo espiritual para uma pessoa carnal, ele vai te dar um monte de conselhos. E às vezes você vai achar, mas é o Espírito Santo que está falando. E muitas das vezes não vai ser o Espírito Santo de Deus que vai estar falando. Então você que tem o chamado de profecia, tome muito cuidado. Né? Igual tenha reverência. Se, por exemplo, o Espírito Santo de Deus mandou você passar algo para alguém, vamos supor, Deus vai lá e me usa para me passar uma profecia. Supondo, vamos dizer assim, vamos colocar alguém acima, vamos supor, né? Deus mandou passar algo para uma irmã do ciclo de oração. Aí eu vou lá e vou passar aquela profecia para a irmã do ciclo de oração. Sim, Deus mandou, se Deus mandou, porque aí tem essa outra parte, tem duas partes. A primeira parte são aquelas revelações e profecias que Deus vai te mostrar para você interceder. Não é para você falar, é para você interceder. É aí que você tem que ter intimidade com o Espírito Santo e saber se Deus realmente está mandando você falar ou não está mandando você falar. E quando Deus te passa uma profecia para você passar para alguém, Deus não vai usar uma outra pessoa e falar assim, não, você tem uma profecia, passar para fulano. Não, Deus ele vai falar com você. Ele vai, na sua intimidade, ele vai te mostrar assim, filha, passa ou não passa.
Entende? Então tem profecias que é para ser passada e tem outras que é para ser apenas intercedidas. Então interceder. Louvado o nome do Senhor. Então, se por exemplo eu passo uma profecia por irmã do ciclo de oração, eu tenho que ter temor pela unção que há sobre a vida daquela mulher. Eu não posso olhar para aquela irmã, talvez é um conserto, alguma coisa, mas eu não posso olhar com olhar de julgamento. Eu não posso olhar aquela irmã, nem começar a comentar com outras irmãs o que Deus falou comigo, algo pessoal daquela irmã, eu não posso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar de acordo com a palavra? Não vai. Por quê? Porque tudo aquilo que gera contenda não é do agrado do Senhor. Porque eu posso pecar contra o Espírito Santo se eu passar a profecia por alguém e começar a julgar aquela pessoa. E começar, às vezes ela não aceita, eu começar a soltar palavras. Cuidado com palavras. Palavras no mundo espiritual, ela pode ser como uma faca para matar, para destruir. Então nós temos que ser o quê? Como Samuel. Samuel, ele falou aquilo que Deus mandou, ele falou tudo. Elias quis saber o que Deus mandou falar, Samuel falou tudo. Ele não acrescentou e ele não diminuiu nada. Mas ele teve temor pelo homem de Deus que ele estava passando aquela profecia. Então, quando nós passarmos uma profecia para um irmão, seja para aquele irmãozinho que fica lá no banco, vamos ter reverência à presença do Espírito Santo de Deus estar sobre a vida daquele irmão? Mesmo que seja conserto, mesmo que seja o que for, vamos passar o que Deus mandar, mas não vamos passar, irmã, você viu a profecia que Deus me usou para passar para ciclano ou beltano? Cuidado, que aí a carne já está, porque não foi você que passou a profecia, foi o Espírito Santo através da sua vida. E tem muita gente que está caindo nesse erro. Porque eu tenho intimidade com Deus, porque eu ouço a voz de Deus, porque eu já saiu fora dos caminhos do propósito do Senhor para a sua vida. Aquele que a si mesmo se humilha. Não é aquele que é humilhado, não. Não é aquele que alguém vai lá e humilha, não. Não, é aquele que se humilha. Aquele que se humilha diante do Senhor será honrado pelo Senhor. Mas aquele que a si mesmo se exalta, será abatido. Pode ser um profeta mais usado por Deus do jeito que for. Se ele começar a se exaltar, ele pode esperar. Mas hora menos horas, Deus o abate. Porque é a Bíblia que fala. Não é eu que estou desejando isso, não. Jamais. Nem o que a gente quer, uns edificando, é nós crescermos na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Mas todo aquele que se exaltar, será humilhado. Porque eu sei eu ensino, porque eu sei eu prego, porque eu sei eu revelo. Ei, quem somos nós? Tira o Espírito Santo de Deus de nós e vê o que fica. Pecado, imundícia, sujeira, maldade. É isso que fica em nós, se tirar de nós o Espírito Santo. Se nós temos a santidade, não é porque nós buscamos, porque nós queremos, porque nosso esforço, nosso mérito, a nossa glória, não, a honra, a glória do Senhor, é do Espírito Santo de Deus. Porque se tirar de nós a presença de Deus, nós fica como aquela natureza daquele Adão lá, caído, pecado, sujeira. A Bíblia diz para nós, revestido novo, porque o velho antes é a natureza de Adão, pecaminosa, corrupta, enganadora, a semente do pecado, gerado no pecado, somente coisas más. Quando nós vamos para Jesus, o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, aí nós já não temos mais a natureza pecaminosa, aí nós temos a natureza que é de Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Já não está mais lá preso pelo pecado, não estará mais preso na imundícia. Está vivendo uma nova vida, caminhando, claro. Não é porque já é santo, já é puro, já é transformado, não. O Espírito Santo de Deus, ele vem nos transformando para que nós não venhamos mais estar
preso no pecado, mas liberto pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha só para você ver em também 2 Crônica, capítulo 18, versículo, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos no 16? Então disse ele, vamos no 17. 18, 17. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, e vi o Senhor sentado sobre o trono, e todo o exército celestial em pé, e sua mão direita e esquerda. Vamos continuar lendo, não, porque é muito extenso a palavra. Mas aqui fala sobre o profeta Micaías. Eu amo a história essa história sobre Micaías. Eu acho assim lindo, tão maravilhoso, né? O posicionamento de Micaías, a chamada ali, né, de Micaías, que, glória a Deus, aleluia, foi um homem usado, enquanto havia ali vários e vários profetas, né, do rei ali, profetizando, vai que vai vencer, vai que vai isso, vai que outro. Micaías se levanta, cheio do Espírito Santo de Deus, para falar aquilo que Deus manda. É maravilhoso, não é? Não é grandioso ver um homem de Deus que, mesmo que 1001 fala mentira, 1001 fala coisa, mas ele se levanta em meio àqueles e fala a verdade? Micaías foi este homem. Louvado o nome do Senhor. E para você ver que Micaías, ele fala aquilo que Deus tinha mandado, porque o rei não iria voltar daquela guerra, porque ele iria ser morto. E Micaías, ele foi contra aqueles outros profetas que dizia que ia ser bem sucedido, que ele ia vencer, que ele ia voltar e tal. Micaías não. E é interessante que Micaías, ele fala tudo aquilo que Deus tinha mandado para ele falar. E interessante que um daqueles profetas, o que um daqueles profetas faz? Um daqueles profetas, ele fere a Micaías. E olha, é tão maravilhoso nós ver o posicionamento de Micaías, que mesmo que aquele profeta feriu a Micaías, Micaías não abriu a sua boca para amaldiçoar aquele profeta. Olha para você ver que interessante. Outro exemplo de um homem que ele teve temor. Sim, ele teve temor e não proferiu palavras de maldição, nada do tipo, de questionamento, de nada. Ele não tentou se defender por aquilo que Deus mandou ele falar. Por quê? Porque foi Deus que mandou falar. Quando Deus ele fala para nós passar algo para alguém, nós não temos que ficar nos justificando, nós não temos que ficar ali batendo boca, discutindo com os outros, não. Deus mandou falar, passa aquilo que Deus mandou falar, não passa disso, não vai além, nem a menos e nem a mais. Você não precisa passar uma profecia segundo o Espírito. Nós estamos falando aqui de profetas de Deus. Nós estamos falando aqui de profeta do coração, profeta de mente, de sentimentos. Estamos falando de profeta de Deus, homens e mulheres que têm chamados para o ministério de profecias, mas que muitas das vezes têm medo deste dom, tem medo de ser usado, porque nós vivemos em um tempo que as pessoas elas querem o quê? As bênçãos, mas muitas das vezes não está querendo o abençoador. Então tem muitos profetas de Deus que têm medo, mas eu quero te dizer, se Deus te chamou para ser um profeta, não faça como Jonas. Jonas ele tentou fugir da chamada, ele tentou fugir do propósito de Deus para a sua vida, e ele passou por uma prova muito grande, passou por um sofrimento muito grande. Então não rejeite a chamada que Deus tem na sua vida, não rejeite aquilo que Deus tem. Ele te capacita, Ele te fortalece. Você não vai pela sua força, pelo seu tamanho, pela sua grandeza, você vai pelo poder de Deus. E eu quero te dizer que quando Deus ele manda nós passar algo para alguém, Ele não quer que nós sigamos justificando e nem não simplesmente vai falar, Deus mandou falar. Foi Deus que falou, não é eu que estou falando. Então, porque quando eu falo, eu estou dizendo eu. Se eu falar uma palavra, supondo, eu tenho a minha filha em ministério, né? Aí Deus vai lá e manda eu falar algo para ela. Aí eu vou falar porque Deus mandou falar. Então, simplesmente eu vou falar.
E se ela aceitar, glória a Deus. Mas se ela não aceitar, glória a Deus. Eu fiz o meu papel, eu fui e falei. Né? O sangue dela não vai requerer das minhas mãos, mas é ela com Deus. Isso é só um exemplo, entende? Então, agora se eu, Sara, falar algo para minha filha e ela questionar, eu vou justificar? Eu vou falar, porque eu tô falando. Então, se eu tô falando, eu vou justificar. Se eu tô falando, eu tenho que garantir a minha palavra. Entende? É isso que o Espírito Santo de Deus quer que nós entenda. Porque às vezes tem muita gente sofrendo por causa disso. Porque passa algo, a pessoa não aceita, a pessoa fica lá, eu preciso me justificar, eu preciso pedir perdão, eu preciso isso. Não, você não precisa. Porque foi Deus que falou, não foi Deus que mandou você falar? Ou você falou de você mesmo? Se você falar de você mesmo, aí você vai lá, você justifica, você pede perdão, você faz sua parte com o seu irmão, com a sua irmã, não deixa contenda, não deixa desavença, nada disso. Porque Deus, ele não quer isso. Né? Então, se foi Deus que mandou você falar algo para alguém, que você não volte atrás. Se alguém perguntar, você vai falar. Né? Diante assim, não é um perguntar por curiosidade. Não. Estou falando supondo. Você vai lá e passa uma revelação para a irmã. A irmã não aceita aquela revelação, ela chama seu pastor. Então, diante do seu pastor, você vai dizer: pastor, o Senhor me mostrou, o Senhor pode orar e Deus vai mostrar, porque o Espírito Santo de Deus ele é assim. O Espírito Santo de Deus ele é assim. Se ele manda nós falar alguém, se alguém questionar, supondo, eu estou no meu ministério, eu tenho meu pastor. Se o Espírito Santo de Deus mandar eu passar algo por um irmão, e aquele irmão se levantar e for até o meu pastor, o mesmo Espírito Santo de Deus que me revelou vai revelar para o pastor. Aí não vai ter contenda. Entendeu? Vai cessar a contenda. Por quê? Porque se duas confirmações foi Deus que falou, irmão, é Deus que falou. Nós não vai bater boca, nós não vai falar para maldição, nós não vai ter discussão, nós não vai ficar conta para um, conta para o outro, conta para um, conta para o outro. Não. Simplesmente é Deus que nos justifica. Por quê? Porque se Deus manda eu falar alguma coisa por alguém e eu ficar por aí, fala com outro, aí, infelizmente, dá a perceber o quê? Não foi Deus que falou. É isso que acontece. As pessoas falam assim, não, mas não foi Deus que falou, porque se Deus tivesse falado, tinha falado comigo, não precisava estudo, não precisava esse reboliço, não precisava contenda, não precisava gerar tanta coisa, né? Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós culpa o diabo, né? Nós somos assim, falha nossa, nós vamos buscar conserto. Tudo que acontece na nossa vida, porque é o diabo. Às vezes alguém fala alguma coisa, mas é o diabo. E tem vezes que não é o diabo, tem vezes que é nós mesmos. Por quê? Para nosso posicionamento, porque nós dá brecha. Infelizmente, é assim que funciona. O mundo espiritual não é brincadeira, igual tem gente que acha que é. E outra coisa, quando Deus fala alguma coisa, olha o interessante. Olha que maravilhosa essa palavra no final. Olha lá para 2 Crônicas, no capítulo 18, versículo 27. Olha o que disse Micaías. Micaías está sendo levado para uma prisão porque o rei achou ruim do que ele falou. O rei queria ouvir palavras como aqueles outros profetas, mas como Micaías ele estava direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele ia falar aquilo que Deus mandava. Então ele quer prender Micaías. Olha só o que Micaías diz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povo, todos. Olha para você ver. Micaías, ele falou com o rei. Ele falou aquilo que Deus mandou. E o rei achou ruim e mandou prender. Né? Louvado é o nome do Senhor. E que era para manter Micaías preso até ele voltar. Só que Deus já tinha mostrado que ele não ia voltar. Deus tinha falado através da vida de Micaías. O Senhor falou. Olha para você ver aqui. O Senhor não tem falado por mim. Olha você ver, quando Deus fala, Ele fala por nós, Ele fala por Ele mesmo, nós não precisamos justificar. E olha para você ver, que Micaías, ele só fala isso. Que se ele voltasse em paz, o Senhor não tinha falado. Então, se Deus manda você passar algo para alguém questionar, simplesmente a única coisa que você pode falar é só isso. Se o Senhor tem falado por mim, vai se cumprir. E se não se cumprir?
você não é um profeta de Deus, você não está falando segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Porque se Deus fala que vai fazer algo, ele faz. Só que aí tem aquele porém também. Porque às vezes o Espírito Santo de Deus vai lá e passa a profecia para a pessoa se consertar. A pessoa vai lá e se conserta. Então aquela profecia o Senhor já falou, né? A pessoa, se ela consertar, ela vai receber o livramento. Se ela não consertar, vai acontecer isso, 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 isso. Então, vai acontecer. Ou aquela pessoa vai se arrepender e Deus vai ter misericórdia dela e ela vai, né, continuar a caminhar. Ou ela não vai se arrepender e vai acontecer. Mas a palavra de Deus se cumpre, porque quando Deus fala, não cai por terra a palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse dom. Profecia, revelação, cuidado. Você que tem esse dom, busque, meu irmão. Mas não busque, assim, não busque para mostrar para o outro, porque eu oro, porque eu busco, porque eu medito a palavra, porque eu... Tira o eu. Tira. No mundo espiritual, nossa vida com Deus, nós temos que tirar eu. Porque a partir do momento que eu tô, Deus não tá. Mas a partir do momento que é Deus que tá, então é Deus. Então, se você busca, se você ora, você não precisa ficar contando para os outros. Ah, porque eu estou orando tanto, porque eu faço tanto, eu faço aquilo, aquilo outro. Porque acaba o eu. Entende? Crescer. E é isso aí que nós temos que impedir, a carne crescer. Viver segundo o Espírito, que se nós viver segundo a carne, nós vamos o quê? Nós vamos morrer. Por quê? Porque nós vamos se tornar religioso. Tem gente que acha que religioso é aquele que não come isso, ou não usa isso, ou não usa aquilo. O religioso, sabe qual que é? O religioso é aquele que se exalta a si mesmo, que nega o sacrifício de Cristo. Como assim nega o sacrifício de Cristo, irmão? É quando eu acho que o que eu faço vai gerar salvação ou vai gerar libertação. É o que eu faço, não aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Então, a religião, ela faz isso. A pessoa, ela começa a ter a idolatria. Ah, não, porque se eu fizer isso, vai acontecer isso. Não, tudo é Deus, nada é nós. Nós temos o dever, é obrigação nossa, orar. Aqueles que têm condição, jejuar. Não, outra coisa importante. Tem muita gente que critica quem não jejuma. Às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, alguma coisa do tipo, e não pode jejumar. E o outro começa a julgar. Você já está em pecado, porque você está julgando o seu irmão. Você já está todo errado. Porque se eu consigo jejuar e o meu irmão não consegue, vamos orar então para que Deus dele fosse para ele jejuar, né? Ou talvez aquele irmão não jejuma, mas ele está em oração, ele está buscando conserto para a sua vida, né? Porque o jejum, ele é um sacrifício que você faz para Deus. É uma forma que você acha de você mortificar as obras da carne. O jejum é para isso. O jejum não é para mim ter bênção. O jejum não é para abrir porta. O jejum, não. O jejum é para que Deus venha, para que o eu venha cair por terra e o espírito venha crescer, entende? É tipo isso. Não é que o jejum seja uma regra. Quem não jejuma não vai ser liberto. Quem não jejuma não vai ser transformado. Não, onde que está Cristo nessa história? Me diga. Se o alvo é Jesus, é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele. Não é o que nós faz, entende? É o que Ele faz. Então tem muitas pessoas que não jejumam. Eu digo, eu não julgo ninguém por causa disso. Não é só porque são poucas as vezes que eu jejuo. Eu falo, não tenho vergonha de dizer. O jejum que eu vejo ultimamente, eu não faço. O jejum, às vezes, que eu faço são períodos mais curtos, né? Às vezes eu não consigo nem jejuar ele total, eu faço parcial, tiro alguma coisa que eu gosto por alguns dias, porque a minha glicose, ela baixa. Então, eu não consigo ficar muito tempo em jejum, né? Não é vergonha eu falar isso, eu estou expondo a verdade. Nós temos que ser verdadeiros uns com os outros. Então, eu não faço o jejum que muita gente faz. Tem gente que fica 2 dias, 3 dias sem comer, um dia inteiro sem comer. Eu, infelizmente, eu não tenho essa estrutura para fazer. Aí alguém vai falar assim, mas então você está em pecado.
Ai, mãe, então você não vai ser salvo. Eu creio que eu vou ser salvo pela misericórdia do Senhor, se eu continuar nesse caminho, se eu continuar buscando, se eu continuar nos pés de Cristo, eu creio que eu vou ser salvo. Eu creio que Deus está trabalhando na minha vida, mesmo que eu não estou jejuando longos períodos. Entende? Porque é algo pessoal. Eu não posso pegar, isso sim é fardo. Eu não posso pegar este fardo e colocar no meu irmão, na minha irmã. Quantas pessoas que se entristecem, eu falo porque já aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu me entristeci até o Espírito Santo de Deus me mostrar que chegou um tempo que eu estava conseguindo. Mas depois o próprio Espírito Santo de Deus, ele tocou em mim para mim não estar fazendo. Porque tudo, gente, nós temos que fazer o quê? Na direção do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes não adianta, a pessoa vai lá e jejuma, vamos supor, o dia todo. Aí depois está lá, falando mal da liderança, falando mal dos irmãos, julgando os outros, falando palavras tortas, falando coisa. Acabou. Você fez, aí você conta para os outros que você fez só para agradar os outros, você não fez para Deus. Porque o jejum que Deus quer de nós, cristãos. Ei, irmão, que você não consegue jejuar de alimento, ei, o jejum que Deus quer de você é o quê? A abstinência do mundo, pecado. É isso que Deus quer de nós. O jejum é importante. Eu não estou pregando contra o jejum, entendam. Não é isso. Glória a Deus por quem consegue jejuar. Que Deus te dê mais força para você jejuar cada dia mais, para você continuar na direção do Espírito Santo. Deus, glória a Deus pela sua vida. Eu não estou pregando contra. Eu estou querendo dizer que isso não é regra para salvação. A regra para salvação se chama Jesus Cristo. É andar na retidão, andar amando uns aos outros, andar em comunhão uns com os outros. Se está levantando ou se não está levantando, glória a Deus, é meu irmão, eu amo, eu não vou falar mal, eu não vou tocar, eu não conheço a vida de ninguém, eu não sei de nada. Então, isso que o Senhor quer de nós. Então, não entristeça, né? Se alguém te julga porque você não consegue jejuar, se você não consegue fazer períodos longos de oração, né? Igual tem gente 6, 7, 8, 10 horas de oração, se você não tem essa estrutura, não se sinta inferior a ninguém. Porque no reino de Deus, às vezes aquele que se acha o mais pequeno, aquele que diante do Senhor é grande. Aquele que se acha tão grande, ele é pequenininho. Porque ele não está fazendo a vontade do Senhor. Ele está se exaltando, ele está sendo um fariseu. Isso é ser fariseu. É aquele que bate no peito. Lembra do fariseu? O publicano e o fariseu? O publicano, o fariseu, ele vai, né, diante do Senhor ao templo e começa a orar em voz alta. Ah, porque eu jejum quantas vezes por semana. Ah, porque não sou como aqueles que roubam, não sou como aqueles que fazem isso e isso. E o outro, né, aquele publicano, ele nem olha para os céus, mas ele pede o Senhor misericórdia, porque sou pecador. É desses que Deus se agrada, aquele que se humilha, daquele que entende que é só Jesus. Não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, é Jesus. É nós obedecer a palavra, é nós viver em amor, em santidade, né? É viver uma vida reta diante do Senhor, não viver, né, coisas que desagradam a palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que examinar as nossas vidas, sermos conforme o Espírito Santo quer que nós sejamos. Porque senão nós vamos achar, né, que nós estamos sendo uma coisa diante do Senhor e o Senhor vai estar lá mostrando que não é aquilo que nós estamos pensando. Por quê? Porque se eu me engrandeço, se eu me acho no direito de falar mal dos outros, se eu toco no chamado dos outros, eu não estou conforme a vontade do Senhor. Tem muita gente que bate no peito e diz, eu sou profeta. Para que isso, irmão? Não é você que sabe se você é profeta ou não. Você sabia disso? Não é, não. Eu te provo pela palavra. Sim, pela palavra. Porque a Bíblia, ela relata que aqueles que eram profetas, as pessoas viam a eles como profeta. Não é eles que si próprios se batiam no peito e diziam, eu sou um profeta, eu não posso ser tocado, ninguém pode se levantar contra mim porque eu sou o profeta. Já não é profeta, porque o eu já está lá em cima e o Espírito Santo de Deus, ó, né?
Então, quem sabe se uma pessoa é profeta ou não, primeiro são os frutos e as pessoas que vêm, entende? Porque quando eu chego no ponto de eu me achar grande, eu já não estou sendo nada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não trabalha, né, na soberba, no engrandecimento. Não, ele trabalha na simplicidade, na humildade, aquele que se acha pequeno, né, aquele que não se exalta. Prega a palavra, sim, prega, mas prega a palavra, né, sem se exaltar, sem se titular, né? Porque sempre é assim. O profeta de Deus, duas partes ele tem. O profeta de Deus, a gente conhece um profeta de Deus primeiro, pela vida que ele leva com Deus, pelo seu fruto, sua mansidão, sua temperança, não fala mal de ninguém, vive uma vida reta, é um homem, uma mulher séria no seu viver, não é de ficar bate aqui e fala aqui, não, ele é sério. E segundo, o que ele passa, cumpre. O que ele passa, cumpre. Então, é isso que é a prova de um profeta. Então, não é nós que vemos, mas é o próximo que vai ver se nós somos ou não somos. Então, que nós venhamos ser vigilância, amém? Buscar do Senhor direção, né? Eu estou aqui falando aqui com o Espírito Santo, Deus, meu irmão, tocou no meu coração para me estar fazendo, para nós estarmos aprendendo, para que nós não venhamos errar, amém? Se nós tivermos uma profecia passar, vamos passar para aquela pessoa e fechar a nossa boca? Sim, fechar. Se Deus mandou falar para ciclano, passa para ciclano e encerra o assunto. Se alguém questionar, é Deus que falou, então eu não vou falar nada. É isso que o Senhor quer de nós. Para não ter contenda, para não ter desavença, para nós não pecar contra o Senhor, para nós não falar palavras que desagradam o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Louvado o nome do Senhor, Deus continue te abençoando, te guardando, né? Que você continue firme nos caminhos do Senhor, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Você que é um profeta de Deus, continue firme, tá? Continue lutando, continue orando, continue buscando, continue na obediência, continue falando aquilo que Deus mandar você falar. Não passa e nem diminua, nem acrescenta nada que Deus te mandar. Você que recebeu uma profecia, é para você. Então, se é seu e pronto, né? É igual supondo, eu tenho meu corpo. Eu vou sair por aí mostrando meu corpo para os outros? Claro que não. Deus me deu o meu corpo, então é algo meu. Entende? Só para você entender. Então, o que Deus passar para nós é para nós. Nós não tem que ficar falando para ciclano. Então, que você receba tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que você cada dia mais cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.